não acredito porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas também não duvido, porque tem gente que vê. Já aconteceu diversos problemas aqui que eu já fiquei olhando, mas eu já fiquei sozinho de noite aqui, da luz em Porto Geral, nunca vi nada. Tanto próximo, como tem no texto no jornal uma vez, os fantasmas são meus amigos, porque eles não mexem comigo, são meus amigos, né? Então, é esse o sistema. Porque tem gente que já trouxe seus filhos, que trabalhava desde sábado, largava 10 horas, tem seus filhos. Tu sentou no banheiro dos homens lá do terceiro andar, ela dá aquele grito, correu lá, estava desmaiada, se queimando de febre. Aí o que aconteceu? Ela pagava corremos, ela ficou boa, mas não entrou no teatro. E não sabia dizer o que eu tinha visto. Então eu não vou duvidar. Olha, não vai longe. Na ópera, nós tivemos um iluminador que veio de São Paulo para cá, ele estava no palco, ele gritava, tira essa criança do palco. Porque a gente não der, porque tem que botar uma pessoa lá no palco a ver qualquer coisa, é irresponsabilidade nossa. Nosso acidente, né? Mas outra pessoa é irresponsabilidade nossa, né? Aí eu disse, tira essa criança do palco, que criança correu, lá não viu criança nenhuma. E a gente não chegava para andar, não viu. Na verdade ele não veio mais trabalhar aqui. Não veio mais. Pronto, perfeito. Em 2007, eu participei de na época ainda era dividido em categorias, um concurso chamado Rumos Itaú Cultural, que é do Instituto Itaú Cultural de São Paulo. Né? Esse concurso tem até hoje, só que agora não é mais dividido em categorias. Na época tinha uma categoria para estudantes de jornalismo. Eram 17 estudantes no Brasil inteiro. E eu tive essa bênção de ficar entre os 17, foi o único do Amazonas, assim. Da região norte tinham 2, era eu e o Marcos Correia, que era do Pará. E aí, basicamente, o concurso era você enviar uma matéria para eles. Se você fosse contemplado, aí você passava, se não me engano, eram 8 meses, né, estudando sobre jornalismo cultural, tinha um sistema online, a gente tinha que dar batente nesse sistema 2 vezes por semana. Tinha uma conversa com o José Castelo, que era o grande editor-chefe, né, dessa área com os jornalistas, com estudantes de jornalismo. E no final, cada um dos 17 estudantes tinham que fazer uma matéria já cercado de todas as informações sobre jornalismo cultural, estudado nos 8 meses. E aí também saí numa edição especial deles, que é a 2 Pontos Singular. Teve lançamento em São Paulo, aquela coisa toda. E aí eu fiz uma matéria chamada Os Fantasmas de Cada Um, que eu digo que é o embrião desse livro. Né? Já tem um pouco das histórias de fantasmas, eu falo um pouco do Armando, né? Tem um pouco das coisas que eu entrevistei aqui também, o Otone, de memórias da Praça de São Sebastião. E aí, só que lógico, você conhece bem, nem tudo que a gente capta de entrevistas, de material é usado. E tempos depois, eu já fazendo a minha monografia, sou formado pela UFAM, e eu vi que tinha um material muito legal que não foi nessa matéria. Aí eu disse, vou fazer uma monografia com um livro-reportagem. E ao mesmo tempo veio um edital da Manaus CUT, que era o PAIC, e eu também coloquei. E aí eu fiz a minha monografia e ao mesmo tempo fui contemplado com dos fantasmas, o Tacacá, uma visão sobre o largo, que é todo esse mosaico sobre o Largo São Sebastião, através de pessoas que são identificadas ou que têm uma relação muito forte com esse lugar. E eu acabei escrevendo esse livro como se o largo tivesse uma personalidade. Então ela tem o seu lado místico, sobrenatural, né, misterioso, que seriam as histórias de fantasmas do teatro. Ele tem o seu lado boêmio, aí eu volto a repetir as histórias. Na época eu ainda tive o privilégio de conversar com o Armando, entrevistei o Otone Mesquita, falando sobre as memórias da Praça de São Sebastião. Então é dividido em capítulos como se fossem características de um local que não tivesse vida, e tem vida, né? No caso, o personagem seria o Largo, né? O grande personagem é o Largo de São Sebastião, e os coadjuvantes, entre aspas, seriam as pessoas dando esse caldo, dando essa personalidade, né? Dando esse aval de por que ela é misteriosa, por que ela é boêmia, enfim. Então eu mostro em 6 capítulos como essas características elas são exaltadas através das pessoas que convivem, né?
Ah, então a trama em si não gira em torno dos fantasmas do teatro. É uma Só parte. uma parte. É uma da parte. história. Não, inclusive tem um capítulo que eu falo de fantasmas vivos. Na época eu identifiquei aqui, sempre no mesmo horário, e todos os dias vinha um homem alto que tinha uma maleta, chapeuzinho, óculos, fundo de garrafa e sandália franciscana, que eu chamei de Homem da Bengala. E aí eu tenho um capítulo que eu falo, tem fantasmas mais vivos do que as próprias pessoas que estão vivas. Que era um homem da sempre presente. Ele estava aqui, mas as pessoas não sabiam quem ele era, só sabia que ele estava aí todo dia com essa maleta, com essa roupa e vivia pedir dinheiro. E aí eu comecei a investigar e eu fui falando os meus relatos, o que eu descobri, quem é esse cara, se eu descobri tudo, se eu não descobri tudo. E aí eu relatei. É um Homem da Bengala, é um ser, um fantasma vivo, entre aspas, presente, mas que as pessoas não conhecem, né? Então eu vou dando essas características, não é só fantasmas o livro. Ele dá características peculiares que as pessoas não conhecem. Mesmo aquelas pessoas que convivem ou que vivem aqui todos os dias, mas tem coisas que não conhecem. Então eu tentei captar aquilo que seria, como se pode dizer, aquilo que está presente, mas que não é notado. Pronto. Desse cotidiano. Então eu tentei realmente extrair das pessoas aquilo que seria fora do comum. Fora do comum. E aí os fantasmas, eles vêm como um complemento, mas um complemento muito bom, porque tem um capítulo só sobre os fantasmas, né? Que são histórias assim fantásticas. Vai fazer a pergunta? Eu já falo sobre fantasmas, como é que pode ser? Pode falando, eu ia perguntar quando é que foi lançado o livro. O livro foi lançado em 2011, né? O edital que eu te falei da Manaus Cult foi em 2009, mas a gente só pôde realmente lançar em 2011. Na época ele foi lançado junto com outro projeto que eu tinha, que era um programa de televisão chamado Start. E assim foi super legal porque a gente teve uma recepção muito boa, né, com espaço realmente com bastante pessoas. E as pessoas ouviram e a reação delas, até hoje a gente tem essas reações, são muito, muito peculiares, porque é unânime assim, as pessoas, eu conheço teatro assim, do senso comum, mas tem, tu falou essas histórias de fantasmas, eu falo desses personagens, eu nunca vi aquilo, cara, que coisa. Eu nasci nessa cidade, eu sei que tem o Teatro Amazonas, eu sei que tem uma praça, eu sei que tem um bar, mas essas histórias assim, são fantásticas, eu nunca ia imaginar. Então foi um projeto nesse sentido muito gratificante, foi uma surpresa, porque eu nunca imaginava fazer um livro. Eu não digo surpresa, vamos lá, foi um processo sequencial. Pronto. Eu fiz uma etapa, eu vi que podia continuar essa etapa, e aí cheguei a uma terceira etapa, que era o livro, e depois cheguei a uma quarta etapa, que era a adaptação do livro para ficção, que já foi uma outra viagem muito louca, assim. E para escrever essas histórias do teatro, tu viu o Seu Nonato e o Caldas, né? O primeiro foi o Seu Nonato, porque é figura unânime, né? Quem conhece de teatro mais do que o Nonato tá para nascer ainda. Uhum. Ele tá desde 74 aqui. E aí ele me falou algumas histórias, né, de fantasmas, mas ele disse, olha, quer ouvir falar mesmo sobre fantasma? Tem um cara que tá lá no Américo Alvarez, ele trabalhou aqui muito tempo, que é o Caldas. Vai lá, bate um papo com ele, que tu vai, eu te garanto, tu tem muita história de fantasmas. E aí eu cheguei lá no Américo Alvarez, vi um senhorzinho, magrinho, aliás eu liguei antes, né? Mas aí chegaram, era um branco como eu, baixinho, até do mesmo tamanho, cabelo grisalho, meio fraquinho, tava no processo avançado de trombose, aquela coisa toda. Mas é um cara que contava muita história. E aí a primeira coisa que ele me contou, aliás, que ele me falou, que foi um baque muito forte, ele chegou para mim e disse assim, eu sou amigo dos fantasmas. Como assim? Eu sou amigo dos fantasmas. Os fantasmas, eu converso com eles, eu sou amigo deles, não sei o quê. E ok, então vamos lá, vamos ouvir as histórias dos teus amigos. E a primeira história que ele me contou, que eu acho que fantástico isso, que era da loira misteriosa. A loira misteriosa é uma loira alta, roupa meio transparente. E certa vez ele estava trabalhando como iluminador. O Caldas trabalhou em várias funções, mas o que ele mais trabalhou foi como iluminador. E de repente essa mulher surgiu na frente dele, assim,
aparição, do nada. Teatro, né? Oh, aquela coisa. E ele, lógico, ficou olhando e ele disse que ele estendeu a mão para essa loira. E quando ele estendeu e a loira cumprimentou ele, a loira simplesmente desapareceu. Do nada, assim. Desapareceu. Essas coisas de fantasmas, né? E aí ele, lógico, ficou estático, aquela coisa toda. Mas uma das outras coisas que ele mais me contou era do banheiro masculino do terceiro andar, né? Daqui do Teatro Amazônia. Do Teatro Amazônia. Ele disse que é o ponte da fantasmarada, né? Aí você vê cadeira andando de lado por outro, você ouve vozes, já vê cortina balançando, aquela coisa toda. E aí, certa vez, ele disse que tinham cancelado um evento no teatro e aí pediram para ele desligar as luzes, né? Para não gastar. Subiu, foi lá no banheiro masculino, viu que não tinha ninguém, conferiu, abriu as portas, não tem ninguém, aquela coisa toda. E aí disse que quando ele foi apertar o interruptor, ele sentiu um puxão na mão dele, assim. Aí ele largou um palavrão, não sei o que, e foi embora. Só que a história boa não é essa, ele disse que ele foi embora, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele falou que ele pediu perdão dos fantasmas. Só, não, me desculpa, eu não estava esperando isso, por isso que eu te xinguei, são essas coisas assim. E ele falando sério isso pra mim. Ele falando sério, não, eu fui lá, eu pedi desculpa do fantasma, aquela coisa toda. E aí depois não tive mais problema, mas eles ficaram lá no terceiro andar, no banheiro masculino. Isso é uma figura, né? Imagina, eu contando isso, agora ouve um cara desse falando. Ele acredita piamente. E uma outra coisa que ele estava me falando também, que era o Homem da Bata Preta. O Homem da Bata Preta era um personagem com roupa de século XIX, chapéu, bota, aquela roupa de século XIX mesmo. Perdão. E aí, ele de vez em quando também ele aparecia, assim, do nada. Mais um amigo dele. E uma vez, de novo, ele estava no terceiro andar, estava iluminando. E aí diz que ele foi olhar para as galerias, né? E o homem de bata preta estava numa dessas galerias. E aí o homem olhou para ele e simplesmente cumprimentou. Deu um tchauzinho. Deu um tchauzinho para ele. E aí ele relata também que algumas vezes ele também apareceu, né? Em alguns outros momentos. E era uma figura assim muito presente, né? O homem da bata preta. Do Nonato, ele já deve ter falado, mas eu já também falei com ele e ouvi algumas coisas. Você tinha história, eu acho que ele já deve ter contado, da senhora que subiu no palco. Sim. Né? Diz que teve uma paulista, chegou e aí quis conhecer, subiu. Diz que quando ela entrou, subiu no centro do palco, quando ela olhou para a galeria, disse que viu um fantasma e ficou lá estática. Ninguém conseguia tirar mais a mulher. Simplesmente ninguém conseguia tirar mais. A mulher ficou paralisada. E depois de muito tempo, parece que ela recobrou, né, o sentido e ela falou que ela viu um fantasma. Ela viu um fantasma. Tem uma outra história também de uma menina no banheiro. Diz que a menina, por volta de 7 a 8 anos, a menina entrou e não demorou muito tempo, ela viu o grito da criança. E aí a criança, se eu não me engano, aí eu não lembro muito bem, mas se eu não me engano, a menina ficou em coma. A menina ficou em coma. Chegou lá, ela estava ardendo em febre. Exatamente, ardendo em febre. Se eu não me engano, ela ficou até em coma. São essas histórias assim, de teatro que a gente ouve. Mas especificamente eu tenho essas duas memórias muito fortes assim, do Caldas, né? E tem mais uma. Diz que ele era tão amigo de fantasmas que ele saiu do teatro e trabalhou muito tempo. Quando foi para o Américo de Alvarez, alguns desses fantasmas foram juntos. E aí diz que essa história fantástica. Foi a última história que ele me contou. Ele estava em folga do Américo Alvarez, estava em casa. E de repente ele ouviu vozes. Vai pro teatro, vai pro teatro, vai pro teatro. Vai pro teatro. Vai. E aí ele fala para a mulher dele, eu vou pro teatro. Não dá mais, aqui estão me enchendo o saco, aquela coisa toda. E aí ele saiu, chegou lá no Américo Alvarez por volta de meio-dia. Ainda era horário de funcionamento do local, estava tudo trancado, não deveria estar. E
Ele, lógico, como ele coordena aquele local, ele tinha a chave dele, abriu. E aí passou pela recepção, passou pela plateia, passou pelo palco. Quando ele chegou no camarim, ele encontrou o vigia e a servente, digamos, num momento mais caliente da coisa, mais carnal. E lógico que ele denunciou e os dois foram demitidos. E detalhe, os dois estavam no primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. E aí ele me conta, ele fala, eu nunca saberia isso se não fosse meu amigo fantasma me encher o saco. Nunca. Eu devo a esse alerta, a esse perigo, porque eu tinha um amigo fantasma que me encheu o saco e eu fui lá no teatro. Fantasma amigo da moralidade, né? Ainda tem essa. É. Legal. E Antônio, para fechar, como é que tu tá adaptando, ou adaptou já, né, esses causos, né, de fantasma para a websérie que vai ser baseada no... Então, eu tenho uma websérie chamada Largo São Sebastião, que tem uma boa parte de material baseado no livro, né? E algumas histórias eu trouxe, né? Por exemplo, essa história da loira misteriosa, eu adaptei para Bailarina Misteriosa. Seria uma bailarina... Seria não, a história é sobre uma bailarina que está prestes para estrear em 74, na reestreia do Teatro Amazonas. E ela estava tendo meio que um casinho com o seu Nonato. Eu faço uma homenagem na história. Mas ele não aparece. Ele aparece. Ele aparece. Ele aparece. E aí também vai ter um certo triângulo amoroso, e aí vai se contar toda uma história, enfim, vai ter todo um lance lá, por que essa bailarina é misteriosa, por que ela é misteriosa, como que ela vai entrar com essa situação de mistério que eu não posso contar, infelizmente. Então eu adaptei como um dos personagens, né? Essa questão do misticismo toda, da questão do mistério, meio que Edgar Allan Poe, a gente tem todo um núcleo que é uma atmosfera sobre os fantasmas. Então, lógico que eu peguei toda essa atmosfera das histórias de fantasmas e coloquei com a bailarina misteriosa e também com o seu Nonato para fazer essa homenagem, né? Então, eu não posso contar muito, infelizmente. Mas toda essa atmosfera que eu falei, dessas histórias de fantasmas, de coisas voando, está presente na série, porque tem um núcleo específico. Aliás, no teatro nós temos dois núcleos, né? Tem esse núcleo que é um pouco mais de sobrenatural, por assim dizer, e tem um outro núcleo também que é mais comédia e tal. Tem uns personagens aí que a gente vai ter mais alívio cômico. Mas os fantasmas eles estão totalmente presentes dentro da história, assim. Então eu fui puxando dessa vivência, dessa experiência que eu tive dentro do livro, né?